O ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, fez uma declaração polêmica envolvendo a Força Aérea Brasileira e o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou em uma entrevista publicada pela revista Veja de que o presidente teria ordenado a Força Aérea Brasileira a realizar um voo rasante com caças Gripen sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF, para estourar os vidros do prédio. Bom, quem acompanha o canal aqui já sabe que pelo menos um trecho dessa afirmação é no mínimo questionável. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje e mais uma vez naquele estilo detetive virtual. E conforme anunciado no vídeo de ontem, a gente está iniciando os trabalhos em um novo canal. Eu já agradeço aí aos mais de 3.000 novos inscritos só de ontem para hoje. E como eu afirmei ontem, né, a gente tem tido alguns problemas aqui devido ao tempo de inatividade aqui do canal, que foram mais de 2 anos. E por isso a gente vai transferir o nosso trabalho então para esse novo canal e futuramente talvez até encerrar as atividades por aqui. Então não perca tempo, clica aqui nesse card ou no link ali embaixo, ali na descrição e se inscreva. Então pessoal, além dessa afirmação polêmica do ex-ministro da Defesa, ele ainda disse que a saída dos comandantes das Forças Armadas, que aconteceu no mês de março, se deu justamente a essa suposta determinação de Bolsonaro, que não teria sido cumprida pelos chefes militares. E só lembrando que aqui no canal a gente não se posiciona em relação às ideologias políticas e coisas do tipo, e nossas análises aqui sempre se baseiam em dados e informações técnicas amplamente difundidas. Bom, dito isso, vamos ver então quais foram as palavras exatas de Jungmann, e ele afirmou o seguinte, abre aspas, ele chamou um comandante militar e perguntou se os jatos Gripen estavam operacionais. Com a resposta positiva, determinou que sobrevoassem o STF acima da velocidade do som para estourar os vidros do prédio. Bolsonaro mandou fazer isso. Ao confrontá-lo com o absurdo de ações desse tipo, eles foram demitidos. Foi por não endossar os achaques ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional e aos governadores pelas políticas engendradas na pandemia que, pela primeira vez, os chefes da Aeronáutica, Marinha e Exército foram demitidos. Eles não se dobraram, fecha aspas. Então, palavras fortes, né? E para quem ficou na dúvida sobre alguns termos mais arcaicos que ele usou aí nas afirmações, eu estou colocando os sinônimos aqui para vocês. Bom, até o momento, a Presidência da República não se manifestou sobre essas declarações do ex-ministro, que foram feitas há cerca de uma semana à revista Veja, e as Forças Armadas e a Força Aérea Brasileira também não se posicionaram. É claro que essas acusações repercutiram nas redes sociais, né? Não poderia ser diferente, e muita gente acabou colocando em dúvida a veracidade dessas afirmações. E eu garanto que quem acompanha o canal aqui também percebeu algo estranho nessa fala aí, principalmente no que se refere ao termo jatos Gripen. Como a grande maioria aqui já deve saber, né, até o momento existe apenas um Gripen voando aqui no Brasil e ainda em fase de testes na Embraer. Nesse ano de 2021 existe a previsão de entrega de pelo menos mais 4 aeronaves, mas isso ainda não aconteceu. Então, como poderia ser ordenado esse sobrevoo aí de caças Gripen no plural, né? Se a Força Aérea Brasileira ainda só tem uma dessas aeronaves? E se a gente analisar a fundo essas declarações, algumas coisas são até meio sem sentido. Uma delas é como que um ex-ministro da Defesa não teria conhecimento disso, né? Que a gente ainda conta com apenas uma dessas aeronaves em solo nacional. E também que militar é esse que teria dado essa resposta de que sim, que os jatos Gripen estariam operacionais? E por último, e não menos esquisito, que piloto da Força Aérea Brasileira em sã consciência seguiria tal ordem de propositalmente burlar as regras estabelecidas por padrões mundiais da aviação e faria esse voo aí de forma totalmente irresponsável, né, que certamente acabaria com a sua carreira, até pela grande repercussão que isso teria. E eu garanto para vocês que nenhum piloto executaria tal ordem, que nem mesmo ocorreu de forma oficial, já que a gente pode ver aí que nas palavras do ex-ministro isso teria sido algo quase que informal, né? Então realmente deixa muitas dúvidas. E outro ponto é que o Gripen em solo nacional se encontra nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto, que fica lá no interior de São Paulo,
E pelo que eu me lembro, a única vez que ele fez esse deslocamento para Brasília foi em outubro do ano passado, para as comemorações do Dia do Aviador, né, que a gente até viu aqui no canal, e que foi justamente a cerimônia oficial de entrega do Gripen para a FAB, inclusive com a participação do presidente da República, né? Então, como ele pode não saber que só havia uma aeronave? Agora, se essa ordem partiu em algum momento posterior, digamos em março, quando houve essa demissão dos comandantes das Forças Armadas, esse Gripen certamente estava lá na Embraer. E um voo assim para Brasília não é algo tão simples assim, né, que possa ocorrer sem nenhum tipo de planejamento de uma hora para outra. Até porque a gente ainda não viu imagens dessa aeronave fazendo uso de tanques externos. E essa distância impediria um voo de ida e volta e obrigaria essa aeronave a pousar em Brasília ou Anápolis. E certamente acabaria atrapalhando aí o cronograma de testes do Gripen aqui na Força Aérea Brasileira. Então, pessoal, essa declaração do ex-ministro da Defesa, como a gente viu aí, tem muitos pontos que deixam mais dúvidas do que certezas e alguma coisa aí não procede. É claro que pode ter havido alguma falha na transcrição da entrevista, né, principalmente no que se refere ao termo jatos Gripen, mas de qualquer forma a informação toda em si soa no mínimo como duvidosa. E lembrando que em 2012, né, a gente teve aquele sobrevoo com caças Mirage 2000 que acidentalmente destruiu vidros do Palácio do Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu é que um dos pilotos teria voado muito próximo da velocidade do som, o que, dependendo da situação, pode sim já gerar aquela onda de choque. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, se naquela época que o STF não tinha essa visibilidade como a gente vê hoje, e isso já gerou bastante repercussão, imagina algo desse tipo acontecendo nos dias de hoje, e ainda mais sob ordem do presidente. Seria uma situação bem conturbada. Bom, pessoal, por hoje era isso, e a gente fica aí na expectativa se surgem novos esclarecimentos sobre essas declarações. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Já aproveita e se inscreve lá no nosso novo canal, o link está ali na descrição. E não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!